Você pode passar a vida inteira trabalhando duro, acordando cedo, pegando ônibus lotado, lutando para pagar as contas no final do mês, e mesmo assim continuar quebrado. O que ninguém te contou é que o problema talvez não esteja na sua conta bancária, mas na sua mente. E o mais assustador, é possível continuar pobre para sempre, mesmo que sua renda aumente. Porque pobreza, antes de ser um estado financeiro, é um padrão de comportamento. É invisível, silencioso e cruel. E o pior, ele se repete todos os dias, sem que você perceba. Agora, imagine que tudo isso pode começar a mudar em apenas 30 dias. 30 dias. É o tempo necessário para interromper esse ciclo e virar o jogo. Mas só se você tiver coragem de encarar a verdade. Sua vida financeira é o reflexo direto das suas escolhas diárias. O que você lê, o que você ouve, com quem você anda, o que você decide ignorar. Essas decisões que parecem pequenas estão construindo ou destruindo o seu futuro. Não é sobre sorte, não é sobre diploma e definitivamente não é sobre o lugar onde você nasceu. É sobre o que você decide fazer com o que tem, começando hoje. Porque quem espera pela condição ideal, pela ajuda certa, pelo momento perfeito, vai esperar para sempre. E enquanto isso, a vida continua passando. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar completamente de vida? Mesmo sem ter nascido em uma família rica, mesmo sem grandes oportunidades, mesmo sem aquela sorte, não é coincidência. Não é karma, é código. Enquanto a maioria está ocupada tentando sobreviver, alguns poucos estão observando. Eles não estão disputando por salário. Eles estão decifrando padrões invisíveis, entendendo como o mundo realmente funciona, e não como foi contado pra gente. Porque o problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema é que você aprendeu a viver no automático. Acordar, trabalhar, reclamar, dormir, repetir. Isso não é vida. Isso é um programa rodando em loop. Um roteiro silencioso, escrito por alguém que nunca quis que você pensasse fora da caixa. E quando você começa a questionar esse roteiro, tudo muda. A transformação não começa quando você para de reclamar. Isso é raso. A transformação real começa quando você percebe que a sua mente estava ocupada demais com distrações, redes sociais, opiniões alheias, dívidas que viraram identidade, entretenimento que serve só para te anestesiar. E tudo isso é intencional. Porque um cérebro distraído é um cérebro que nunca vai descobrir o próprio poder. E aí está a verdade. Quem muda de vida não é quem trabalha mais, é quem acorda primeiro, por dentro. Quem começa a enxergar além da rotina. Quem entende que o jogo nunca foi sobre esforço, mas sobre visão. Visão para sair do modo sobrevivência e começar a jogar no modo construção. Então não pense em dinheiro agora. Pense no que você anda treinando todo dia, distração ou percepção. Porque no fim, você não vai se tornar o que deseja. Você vai se tornar o que repete. Sabe por que você vive no vermelho? Não é porque falta dinheiro, é porque você se acostumou a comprar anestesia. Sim, cada gasto pequeno que parece inofensivo, aquele delivery desnecessário, aquela assinatura que você nem usa mais, aquela parcelinha só de 30. São pequenas doses de alívio que você usa para não encarar a real. Você está fugindo de você mesmo. Ninguém quer ouvir isso, mas a maior parte das pessoas gasta para se distrair da vida que odeia. A fatura do cartão virou a cura momentânea para a frustração que ninguém tem coragem de admitir. E o mercado sabe disso. Eles estudam o seu comportamento melhor do que você. Sabe aquele compre agora só hoje? Aquela última chance com 70% de desconto. Não é promoção, é manipulação, é engenharia emocional. Eles não vendem produtos, eles vendem alívio. E enquanto você compra alívio, você perde o controle. Foi só quando eu percebi isso que tudo virou. Não foi sobre anotar no caderninho. Foi sobre encarar cada gasto como um reflexo do que eu estava evitando sentir. Não era escassez, era falta de verdade. Porque controle financeiro de verdade não começa quando você baixa um app de finanças. Começa quando você para de usar o dinheiro como fuga e começa a usar como ferramenta. E aí sim vem a clareza. Você olha para o extrato bancário e não vê só números. Você vê padrões, vê vícios, vê o reflexo da sua mentalidade exposto em cada centavo. E pela primeira vez, você não sente culpa, sente poder. Você acha que ler um livro vai te deixar rico? Sério mesmo? Tem gente que acha que porque leu Pai Rico, Pai Pobre, virou investidor. Leu O Homem Mais Rico da Babilônia. E agora acha que vai abrir a Babilônia 2.0 no bairro. O problema não é o livro. O problema é que você lê como quem assiste série, para se sentir bem por meia hora e voltar para a mesma vida medíocre depois. Educação financeira de verdade não é sobre decorar frases de efeito ou postar foto com livro de capa dourada no Instagram. É sobre você encarar a ignorância que te mantém pobre todos os dias. E isso dói, porque exige humildade. Porque significa admitir que você passou 10, 20, 30 anos da sua vida sendo alfabetizado para consumir, não para construir. Eu entendi isso cedo. Não romantizei leitura, não busquei motivação, busquei instrução. Pegava o conteúdo mais básico e perguntava como isso se aplica na minha realidade hoje, com o que eu tenho. E isso virou um hábito, não um ritual místico de autoajuda matinal, mas uma prática suja, cansativa e libertadora.
Abrir planilha, estudar juros, entender impostos, entender por que o dinheiro some do nada. Aos poucos fui deixando de ser comandado e comecei a comandar. Porque quando você aprende a pensar o dinheiro, o sistema para de pensar por você. Educação financeira não te dá autonomia porque te ensina a investir. Ela te dá autonomia porque te tira da fila dos manipuláveis. E isso vale mais que qualquer ação na bolsa. Você já reparou que pobre é o único que tem vergonha de dizer que guarda dinheiro? A cultura ensina que você tem que viver o agora, aproveitar a vida. Você merece. Mas ninguém fala que o agora custa caro. Que cada vez que você vive o hoje no cartão de crédito, você morre um pouquinho no boleto do mês que vem. Eu percebi isso quando decidi fazer o que a maioria considera coisa de pão duro, guardar antes de gastar. Simples assim. Primeiro separava o que ia ficar, depois via o que podia gastar, não o contrário. E sabe o que aconteceu? Começaram a rir da minha cara. Chamaram de sovina, de mão de vaca, de tiozão careta. Porque nessa sociedade, viver acima do que tem é sinal de status. E economizar virou ofensa. Só que eu entendi algo que muita gente morre sem notar. Liberdade não é ter mais, é precisar de menos. Enquanto a maioria torrava tudo para ter status, eu segurava o impulso. Não porque era santo, mas porque sabia o preço da paz. Você acha que guardar R$50 por mês é pouco? Mas não guardar nada é o bastante para te manter preso para sempre. O jogo virou para mim quando eu parei de competir com o mundo e comecei a construir o meu. Não tinha renda alta, não tinha herança, mas tinha disciplina. E isso, com o tempo, vale mais do que qualquer salário gordo sem controle. Investir com pouco não é o problema. O problema é que a maioria prefere gastar muito para parecer rico do que investir pouco para deixar de ser pobre. A verdade é que quase ninguém é realmente contra investimento. As pessoas são contra esperar. São contra abrir mão do prazer imediato. Preferem 1000 vezes comprar um celular novo agora do que plantar a semente de uma vida sem patrão no futuro. Eu entendi isso cedo. Não esperei ter muito para começar a investir. Comecei com o que tinha. 30, 50, 100 dólares, pouco, quase simbólico. Mas mais valioso que o valor foi a postura. Deixei de ser consumidor e passei a me comportar como dono. Enquanto os amigos estavam comemorando o parcelamento de um tênis, eu estava comprando pequenas ações de empresas na bolsa. Cada centavo que eu investia era um tijolo na fundação da minha própria liberdade. E o mais louco? Todo mundo acha que investir é coisa de quem já venceu, mas é o contrário. Investir é o que separa quem vai vencer de quem vai repetir a mesma vida dos pais. Salário que some no dia seguinte e aquela frase no fim do mês. Não sei para onde foi o dinheiro. Eu não sabia tudo, mas sabia o suficiente para entender que não existe riqueza sem controle. Que se você não aprende a investir com pouco, também não vai saber o que fazer quando tiver muito. Porque o dinheiro só amplifica o que você já é. Não foi o tesouro direto que mudou a minha vida. Foi a mentalidade de parar de correr atrás de oferta e começar a correr atrás de participação. De parar de se contentar em pagar boletos e começar a receber dividendos. O dinheiro é o mesmo. O mundo é o mesmo. Mas quando você muda a forma de se posicionar nele, tudo começa a se alinhar com isso. A maioria quer recompensa sem consistência. Quer o corpo trincado sem treino. Quer ganhar dinheiro sem aprender a esperar. Mas eu entendi uma coisa simples e brutal. No jogo do dinheiro, vence quem aguenta o tédio. Enquanto todo mundo ficava pulando de moda em moda, cripto, NFT, aposta esportiva, day trade. Eu fiz o contrário. Criei uma rotina. Todo dia, sem romantismo, colocava um pouco. Não era sobre o valor, era sobre a repetição. A disciplina vale mais que o aporte, porque o dinheiro responde à constância, não ao desespero de quem tenta multiplicar tudo da noite pro dia. E é isso que ninguém quer ouvir. Não foi sorte, não foi golpe de mestre. Foi só alguém que decidiu repetir o certo por tempo suficiente até que desse resultado. E quanto mais eu fazia, menos dependia da motivação. Virou identidade. Não era mais alguém tentando enriquecer. Era alguém que vive como rico antes mesmo de ter dinheiro de rico. Porque riqueza, antes de ser conta bancária, é comportamento. A verdade é que eu não estava correndo atrás de retorno. Eu estava cultivando um estilo de vida, onde investir era tão natural quanto escovar os dentes. Onde cada real aplicado era um lembrete de quem eu queria me tornar. E é aí que muitos perdem o jogo. Acham que estão ficando para trás porque não tem muito. Mas, na real, só está fora do jogo quem ainda acredita que consistência não vale nada. O retorno vem. Mas só depois que você prova que está disposto a continuar, mesmo quando ele não aparece. A maioria das pessoas acredita que o maior retorno vem do dinheiro que você coloca no mercado financeiro. Mas eu descobri algo mais poderoso. Investir em conhecimento é a verdadeira chave. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem para investir, mas sim sobre o que você sabe.
como você aplica esse saber e como ele molda suas decisões. Eu investi tempo e energia em livros, cursos e principalmente em conversas com pessoas que eram melhores do que eu, porque eu sabia que, enquanto todo mundo estava buscando formas rápidas de multiplicar o que já tinha, eu estava buscando formas de multiplicar quem eu já era. Cada livro lido não era apenas uma leitura, era uma moeda mental, uma semente que ia germinar e, em breve, se tornaria um ativo imbatível. Ao invés de gastar horas em distrações, eu usava essas horas para absorver conhecimento. Eu não estava apenas aprendendo teorias. Estava aplicando tudo o que absorvia. Cada ideia nova era uma estratégia que podia se incorporar na minha jornada financeira. E o mais incrível é que esse conhecimento não tem prazo de validade. Não importa quanto tempo passe, o que foi aprendido continua gerando retorno. O que muitos não entendem é que, enquanto eles gastam seu tempo buscando o próximo atalho financeiro, eu estava e ainda estou construindo uma base sólida de sabedoria, algo que ninguém pode tirar de mim. E esse é o maior diferencial de todos. Com o conhecimento certo, você pode transformar qualquer cenário financeiro. O dinheiro só segue quem sabe o que fazer com ele. E, acima de tudo, quem entende que o maior investimento não é o que você coloca no mercado, mas o que você coloca na sua mente. A maior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a pobreza de mentalidade. Muitas pessoas acreditam que a chave para escapar da pobreza está apenas no aumento da renda. Porém, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Não é o quanto você ganha, mas como você pensa, age e se relaciona com o dinheiro que define o rumo da sua vida financeira. O primeiro passo para essa mudança é entender que a mentalidade pode ser o maior obstáculo. A mentalidade de escassez nos mantém presos a velhos padrões, levando-nos a acreditar que nunca vamos sair da situação em que estamos. E é essa mentalidade que nos impede de enxergar as oportunidades ao nosso redor. Mudar a forma de pensar sobre o dinheiro não é algo que acontece da noite para o dia. Não adianta apenas esperar mais dinheiro ou uma chance externa para mudar sua vida. O primeiro passo é transformar suas crenças. Comece a questionar os velhos hábitos que você tem, os pensamentos que limitam sua capacidade de prosperar. Abandonar a mentalidade de escassez é crucial para a mudança. Quando você começa a agir de maneira diferente, a vida financeira começa a mudar. Não se trata de esperar uma grande sorte, mas de adotar novos hábitos. O mais importante é a constância, a disciplina diária, o compromisso em melhorar a cada dia. Uma transformação duradoura é possível em apenas 30 dias, se você tiver coragem de mudar sua forma de pensar e agir. Não é sobre o quanto você tem agora, mas o quanto você está disposto a aprender, a se ajustar e a evoluir. Quando você começa a se ver como capaz de criar sua própria realidade financeira, as portas começam a se abrir. Então, a verdadeira pergunta é: você está pronto para mudar sua mentalidade e dar o primeiro passo para uma transformação que vai muito além do dinheiro? A chave está em suas mãos, e tudo começa com uma mudança interna. Quando a mentalidade se ajusta, a realidade financeira também se ajusta. Agora, antes que você saia por aí, achando que esse vídeo é só mais uma dica vaga sobre como ficar rico, quero deixar uma coisa clara. Tudo o que eu compartilhei aqui é sobre mudar sua mentalidade, suas escolhas diárias e a forma como você encara o dinheiro. Não é sobre esperar a oportunidade perfeita ou torcer por um milagre. É sobre tomar as rédeas da sua vida financeira agora. Se você curtiu esse conteúdo, tem um vídeo perfeito para complementar tudo o que falamos hoje. Por que você nunca ficou rico? O segredo que ninguém te contou. Esse vídeo vai mostrar o que realmente está te impedindo de alcançar a riqueza. E o melhor, vai te dar as respostas que você nunca ouviu antes. Não perca essa oportunidade. E antes de sair, já clica em inscrever-se no canal para não perder mais conteúdos que vão transformar sua vida financeira. Nos vemos daqui a pouco.